E aí, muito legal estar aqui com você novamente. Muito bom estar aqui. Eu e Marina, junto com a produção do Geração Espírita Z e do SEIC TV, preparamos a retrospectiva da segunda temporada. São os melhores momentos. Os highlights. Esse professor de inglês, sei não. Mas é isso mesmo, são os melhores momentos dessa segunda temporada. Então, se você perdeu algum momento, corre lá para assistir. Pega a pipoca para curtir com a gente. Mas já que a mediunidade ela sempre se fez presente na história humana, não é uma novidade espírita, o que o Espiritismo fez? Em que o Espiritismo contribuiu? Por que hoje, quando se fala em mediunidade, as pessoas lembram de Espiritismo? Muito simples. Allan Kardec, os seus espíritos amigos, os nossos benfeitores e os continuadores, eles explicaram, vejam bem, eles não criaram, eles colocaram sobre bases seguras, firmes e uma explicação extremamente lógica, simples e direta. Eles tiraram do campo místico e trouxeram para uma base natural. Porque a mediunidade, ela está dentro das leis divinas, que nada mais são do que a própria lei natural. Por isso que hoje, numa casa espírita, nós tratamos com tanta naturalidade a questão mediúnica. Porque mediunidade, gente, não é dom especial, é um dever. É um chamamento a uma responsabilidade. Uma responsabilidade que eu pedi para ter. Porque o médium pede para vir médium. E como o nosso amigo falou, mediunidade é uma faculdade humana e todos temos em algum grau. É verdade. Ora, se eu sinto um arrepio, se eu tenho uma intuição, eu digo assim, um arrepio causado por uma presença espiritual, claro. Se eu tenho uma intuição qualquer, se eu sinto algo bom em meu coração causado por uma presença amiga, ou algo ruim, se eu sou convidado por espíritos ainda voltados para o mal, para algo ruim, para algum vício, para o suicídio, para o homicídio, é mediunidade. Eu acredito que todos nós aqui já passamos por diversas situações semelhantes a essas. Diversas, se bobear todos os dias. Então, sim, todos somos médiuns. A diferença é que uns em maior grau, outros em menor grau. Porém, nos dias de hoje tem acontecido um fenômeno que também não é novidade, que já estava previsto desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento e entrando nas fileiras espíritas. A eclosão da mediunidade entre os jovens. O primeiro sinal, a primeira profecia deste fenômeno está lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, que foi resgatado no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em que é dito: nos últimos dias, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. E Deus disse que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Isso está no Antigo e no Novo Testamento. Aí vem a doutrina espírita, a revista espírita, a mensagem Regeneração da Humanidade. Desculpa, revista espírita não, obras póstumas. Mensagem Regeneração da Humanidade. Está lá na mensagem que os jovens de hoje iriam travar uma batalha, eu diria que um tanto quanto especial. Nada mais, nada menos do que o próprio Apocalipse. Porque seria uma batalha do bem contra o mal. Só que o nosso problema é achar que essa batalha é fora. Essa batalha é dentro de cada um de nós.
Juntando isso, esta batalha do homem velho, que eu não quero mais ser, com o homem novo, que eu ainda não sou, e colocando a mediunidade nesse caldeirão, aí a gente vê o que está acontecendo hoje. Um amigo, né, mas eu vou citar um benfeitor, Haroldo Dutra, ele dá um exemplo muito bom, muito bom. Ele diz o seguinte, olha, mediunidade é assim, ó. Você tem uma antena em sua casa, uma antena, uma televisão com antena potente, pega todos os canais. Pega canal lá do Japão. Porém, quem escolhe o canal que vai passar ali na TV sou eu. Sou eu quem estou com o controle na mão. Ora, se eu escolho um canal ruim, eu não posso culpar a televisão. Também, se eu escolho um canal bom, o mérito da escolha é meu. A mediunidade é da mesma forma. Mediunidade é uma antena psíquica. O Vitor vai comentar. Uma antena psíquica. Vai falar sobre o poder psíquico. Eu escolho o tipo de espírito que eu sintonizo. Então nós precisamos adquirir maturidade espiritual, responsabilidade. A cada um segundo as suas obras, lembra? Então, neste trato, como a mediunidade que começa a eclodir em minha vida, eu devo procurar o estudo sincero e sério, não é leitura apenas, é estudo. É diferente uma coisa da outra. Eu leio, volto, até eu compreender. O comprometimento com o estudo e o comprometimento com a prática do bem. Por isso que em uma mão nós temos o Livro dos Médiuns, porque nós vamos estudar esta faculdade humana, psíquica, e na outra mão eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o médium que usa da mediunidade para o mal não pode ser considerado um médium espírita. Cuidado! Porque inicialmente nós reconhecemos ali o quê? Pela menina ter uma faculdade evidente e não saber lidar com todo o potencial psíquico que ela tem, um acidente acabou acontecendo. Imagina dentro da sua casa. Às vezes, quantas dificuldades não são percebidas pela falta de compreensão do que representa esse intercâmbio entre os espíritos. Quantos conflitos? É justo que a gente faça uma separação. Muitos de nós passamos por processos obsessivos. Então imagina, você na perturbação, num desequilíbrio imenso. Não significa isso um indício certo de mediunidade ostensiva. Todos nós temos uma casa mental. Uma casa mental. A casa da nossa mente. E essa casa, ela é conformada, é formada a partir das nossas buscas, dos nossos anseios. Emmanuel diz isso de uma outra forma. Moras dentro da faixa mental em que mais te situas. Você mora dentro da atividade mental que você mais se situa durante o dia. Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, ele foi talvez o maior médium que a gente tenha conhecido em atividade ostensiva no mundo. Imagina o grau de concentração. Você jovem, olha o desafio. O Chico começava muitas vezes de tarde, início da tarde, ia terminar no final, ali no meio da madrugada.
para que o fenômeno mediúnico aconteça, precisa existir duas coisas: sintonia e afinidade. O que é sintonia? O que a Jean Grey estava fazendo? Ela estava sintonizando o rádio. Coitada, a mãe dela não queria. A mãe dela estava tapeando ela, inclusive. Não queria deixar ela escolher a música. Mas sintonizar é escolher quem será, em um dado momento, as suas companhias. Prece é você escolhendo a sua frequência de atividade mental e, ao mesmo tempo, procurando os corações que sintonizam com você. Você com o seu corpo. Vem uma vontade de masturbar-se. Aí no seu painel mental começa a passar algumas coisinhas. E aquilo começa a te dar mais prazer. Então, aquela excitação mental vai te gerando uma certa ansiedade, sem você perceber. Você pode estar sendo o foco, naquele momento, de alguém que quer satisfazer a sua necessidade espiritual. Um espírito que está ali do seu ladinho e que te induziu a esse ato simplesmente porque ele estava desejoso. A questão é, masturbação nunca será um erro, porque é um ato de conhecimento do próprio organismo que deve ser feito sob as bases da lucidez e da consciência. Mas reflete no nível de conhecimento e como você tem gerido o conhecimento dessa energia tão profunda que você tem. Porque masturbar é um ato sexual que você faz com você mesmo. É uma energia criadora que não foi simplesmente reduzida a esse prisma. É uma energia de conexão. Conexão. E é preciso responsabilidade. Há necessidade de refletirmos sobre afinidade. Porque se sintonia é a frequência que você está escolhendo naquele momento, a afinidade é o grupo que você escolheu por mais tempo estar. E que por mais que você tenha sintonias diferentes, afinidade é aquele grupinho que você se identifica, que é o espelho de você. Então, pensemos. O problema, imaginemos o ambiente de uma festa. Tem ali, é um lugar satânico? Não. Às vezes é um ambiente necessitado de um pouquinho de paz? Com certeza. Refinar a mediunidade é um conjunto de medidas que a gente tem que fazer. Estudar sempre. Pega ali, fala assim, olha, hoje, só por hoje, vou trocar meus muitos minutos de TikTok, estou brincando, uns 15, já faz diferença, 15 minutos de TikTok, negocia com você mesmo, para me ler alguma coisa que me sirva. Esse espiritismo, essa doutrina, também tem que acompanhar essa série de mudanças, né? Não dá pra gente ficar lá nas primeiras ferramentas que a gente tinha e estacionar por ali. Esse é um padrão, galera, né? Quando a gente não acompanha, não consegue acompanhar o movimento de evolução que a gente tem, seja de tecnologia, seja acompanhar os movimentos de ciência, quando a gente estaciona no tempo, a gente tem que subir uma bandeira vermelha. Por quê? Epa, atenção. O que está acontecendo? Por quê? A gente tem que sempre pensar nas gerações futuras, galera, né? E às vezes isso dói um pouquinho, porque a gente vê um monte de resistência à mudança, de resistência à inovação. A gente quer
tentar fazer um novo, mas às vezes eu não tenho também a noção de como começar, do que fazer, de como agir, né? Então, galera, a gente fica parecendo aquele... Quem já viu Matrix, aí lembra da cena do Neo ali, do Matrix, que começa a vir um monte de bala e ele para a bala assim, tipo, no pensamento, né? Então, são as inovações, as mudanças vindo, a gente aqui, ó, não, isso não vai me afetar aqui, ó, parou aqui. Só que as inovações, elas vêm como se fossem um avalanche ali, né? Sai atropelando todo mundo. E a gente tem que estar com o nosso olhar atento para a gente conseguir se adaptar e a gente não morrer na praia, meu povo. Esse é o ponto. Então, quando a gente fala dessas mudanças, dessas adaptações, a gente tem que lembrar que hoje, cada um de nós que está aqui, independente de casas espíritas, independente de instituições, nós somos um ponto de luz e um ponto que pode servir de disseminação de conhecimento e que pode contribuir para essa renovação aí do movimento, essa renovação de comunicação da forma como a gente leva o espiritismo adiante. Sabe por quê? Se a gente for olhar ao longo da história, a gente sempre teve ali o poder da comunicação, da decisão, do que vai ser feito ou não na mão dos poderosos, né? Então, reis, rainhas, imperadores, né, grandes políticos e tudo mais. Antigamente, o poder estava na mão dessa galera. Hoje, com as redes sociais, com as mídias, com tudo isso que a gente tem aqui a nosso favor, todo mundo virou um potencial tomador de decisão, um potencial causador de mudanças. A forma como a gente aprende está mudando também. Então, olha que coisa. E isso por quê? Porque é um grande senso do poder de comunidade. Eu, como pessoa dentro de uma comunidade, de uma sociedade, eu sou uma pessoa que eu posso contribuir para o crescimento de outras pessoas através da comunicação, seja através da arte, usando das redes sociais como meu instrumento. E por que não, daqui a pouco, utilizando também dessas inteligências artificiais que estão chegando aí para nos ajudar, né? Para tirar da nossa mão aqueles trabalhos que eram automáticos, operacionais e fazer a gente usar mais da nossa criatividade, usar mais do que é o nosso ser humano de verdade, né? A gente não foi criado para competir com a máquina. A gente foi criado para, junto com a máquina, né, a máquina nos auxiliar na nossa evolução. Para a gente gastar o nosso tempo com as coisas que são úteis para nós, com a nossa evolução, né? Não com processos que poderiam ser feitos ali por uma inteligência artificial, por uma máquina. Se Kardec estivesse aqui entre nós hoje, como que ele faria a divulgação do espiritismo? Como ele faria os seus estudos de espiritismo hoje? A gente sabe que Kardec utilizou de todas as tecnologias que ele tinha ali na época. Então, eram cartas, eram viagens, né? Eram, enfim, encontros, debates, reuniões. Então, assim, era o que estava ali na mão de Kardec na hora. Nem energia elétrica, a gente viu o filme ali, né? Kardec trabalhando ali com a lamparinazinha dele ali. Então, mesmo assim, na época dele, nos grandes jornais, ele se aproveitava muito desse debate que ocorriam nos jornais da época, até os detratores, a galera que ia para falar mal. Ele falava assim, não, é sempre bom a gente repostar e trazer um texto que gere reflexão, que a gente não entre em embate, mas vamos gerar uma conexão, vamos gerar uma reflexão. Era a forma que Kardec tinha na época de engajar as pessoas, fazerem elas pensar, de levar o espiritismo, de provocar as pessoas, né? E hoje, se ele estivesse aqui hoje,
Vocês acham mesmo que ele não usaria as redes sociais? Você acha mesmo que ele não usaria uma inteligência artificial? Será? Com certeza usaria, gente, né? Kardec, como um homem de ciência e usando da ciência, o método científico para levar a doutrina espírita adiante, nos tempos de hoje ele ia fazer, meu Deus, ia fazer uma revolução. Quando nós vamos estudar o perdão no Evangelho de Jesus, talvez a passagem que mais nos chama a atenção é a passagem quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo. E Jesus responde que deveria ser 70 vezes 7 vezes, não é mesmo? Todo mundo sabe essa passagem. Mas, na verdade, Jesus não está dizendo que nós devemos perdoar as pessoas 490 vezes, né? 770 vezes 7 vezes. Não é essa a ideia. A ideia é que nós devemos perdoar infinitas vezes, quantas vezes forem necessárias, e até mesmo, se for a mesma falta, a pessoa te agredir da mesma forma várias vezes, você deveria ser capaz de perdoá-la infinitas vezes. Você não tem o direito de não perdoar na ofensa 491. Não é isso que Jesus estava querendo dizer. Existe uma outra ideia de perdão que muitas vezes não é discutida ou trabalhada, que é o aspecto qualitativo do perdão, e não quantitativo. O que você é capaz de perdoar? Né? Não quantas vezes, mas o quê? Então o esquecimento literal não é o caminho para perdoar. Quando nós usamos esquecimento, nós estamos querendo dizer que nós podemos lembrar daquilo, mas aquilo não nos incomoda mais. Aquilo não nos machuca, aquilo não nos fere, aquilo não nos causa dor. Quando nós ficamos presos à mágoa, nós não conseguimos fazer outras coisas na vida. Nós não conseguimos nos concentrar em outras melhorias que nós mesmos precisamos, em outras aventuras, em outros conhecimentos, em outros estudos, em outros aprendizados. Nós ficamos literalmente presos com uma âncora no tornozelo que nos impede de caminhar adiante. Uma das mais brilhantes definições de saúde é a definição que Emmanuel traz no livro O Consolador, na pergunta 95, quando ele vai dizer que saúde é a perfeita harmonia da alma. Veja que ele traz a alma para a equação. Então, se a alma está em harmonia, nada mais importa, nem o seu corpo. O seu corpo pode estar doente, que você está em saúde. Um outro aspecto interessante é o que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec nos traz no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e no capítulo 12, Amai aos vossos inimigos, onde o codificador ele vai nos dizer a respeito do que é perdoar. Então ele vai dizer lá que perdoar não significa que você deve andar de mãos dadas com aquela pessoa que te agrediu, abraçá-la todos os dias, convidá-la para jantar na sua casa todos os dias e ter uma relação de afeto que você tem com os seus próprios familiares. Não precisa disso. Não é essa a ideia, porque nós não temos essa capacidade. O que é necessário é que você deseje o bem àquela pessoa, que você faça preces para aquela pessoa, que você deseje que a vida lhe seja favorável, que você não busque vingança. Lá no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, nos itens sobre o duelo, um dos itens sobre o duelo começa com essa frase: amai os vossos inimigos e sereis felizes. Quando as pessoas ruminam uma mágoa, e é isso que eu queria chamar bastante atenção para a juventude, quando as pessoas começam a ruminar, elas começam a liberar na corrente sanguínea alguns hormônios. Por exemplo, adrenalina, corticoide. E esses hormônios, aumentados ao longo do tempo, eles cobram um preço muito grande daquele corpo. Uma coisa é você aumentar a adrenalina e corticoide por 1 minuto ou 30 segundos, que é o que acontece naquelas situações de desespero extremo, né? Por exemplo, a gente sempre dá esse exemplo, você dá de cara com um cão feroz na esquina da sua casa. E aí você tem aquele frio na barriga e você realmente tem uma explosão de capacidade física. Você consegue correr mais rápido, consegue saltar um muro que você jamais conseguiria saltar, subir numa árvore que você jamais conseguiria subir, e você não entende como que você fez isso. Numa situação normal você não faria. Na verdade é por causa da adrenalina e do corticoide que estão circulando nas suas veias, no seu sangue, e que funcionam como um doping endógeno, que aumenta a sua performance.
naturalmente. Mas isso dura 1 minuto. Depois a barriga dá aquele frio, né? A gente fica suando, tremendo e passa. Agora, isso acontecendo por décadas seguidas, não tem corpo físico que resista. Então o corpo vai cobrar um preço. E o primeiro preço que é cobrado é o preço da pressão arterial. Então a pressão sobe. Então as pessoas magoadas, elas tendem a ser hipertensas. Só que elas não sabem disso. Elas acham que são hipertensas porque elas são hipertensas. Mas elas não fazem essa reflexão, mergulham no inconsciente e não identificam como gênese da sua hipertensão um processo de mágoa. Então elas têm mais risco de ter derrame, mais risco de ter infarto, mais risco de ter insuficiência renal e ter que parar na máquina de hemodiálise e precisar de um transplante renal. Cristianismo não é uma crença por si só. É, sobretudo, um estilo de vida. Então, eu não posso dizer que eu sou cristão apenas porque creio, mas, sobretudo, porque eu tenho um estilo de vida de acordo com os ensinamentos, com os exemplos do Mestre. Em que momento o cristianismo foi deturpado? Em que momento o cristianismo morreu? No momento em que nós adoramos a morte e não a vida. Porque o evangelho é vida. Porque Jesus, em diversas oportunidades, falou que o nosso objetivo não está na terra. Está em uma vida espiritual. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque quando chega uma dificuldade hoje em minha vida, uma prova e uma expiação que chega na vida de todo mundo, porque nós estamos em um planeta de provas e expiações, o que é que nós fazemos? A gente se desespera. A gente acha que está abandonado. A gente acha que ninguém cuida da gente. Que se Jesus existe ou que se Deus existe, me esqueceram. Cadê minha fé? Cadê a minha certeza na imortalidade se eu sou cristão? Quando eu tenho um parente difícil na minha família, eu brigo, eu não perdoo, eu quero distância, eu corto relações. Quando eu não entendo que aquela oportunidade é grandiosa para refazer laços, para reconstruir uma história que foi tão maltratada em alguns momentos. E aqui a gente entra no conceito que trazemos hoje, que foi um conceito, inclusive, trabalhado pelo próprio Mestre. Porque Jesus ele tem uma fala interessante, por exemplo, em Mateus, capítulo 24, versículo 34, quando ele está falando ali das realidades futuras, dos tempos de transição, que, como aprendemos pelo Espiritismo, estamos vivendo agora. Capítulo 24 de Mateus, só recordando, é conhecido como o capítulo que traz para nós o chamado sermão profético, que é aquele sermão muito simbólico, mas muito profundo do Cristo, em que, por meio de símbolos, de metáforas, ele descortina para nós todo um processo de evolução e amadurecimento da humanidade, que se intensificaria, que seria mais patente, digamos, em especial nesse momento que agora vivemos, um momento de transição, em que a humanidade deixa uma condição, um estágio de evolução, digamos, um mundo de expiação e provas, para entrarmos num outro estágio, como denominam os espíritos, uma condição ali de um mundo em regeneração. Chega a comparar esse processo, né, como sendo um processo de um parto que é marcado pelas dores, mas que uma vez nascida a criança, as dores ficam em segundo plano. Tal a alegria dessa criança que surge, dessa nova vida que se estabelece, de uma geração conforme o corpo. Não analisava Jesus todas aquelas questões, todo aquele processo de transformação da humanidade, tendo por base uma dimensão tão estreita de tempo que é uma existência humana. Sendo ele um espírito puro, aliás, como aprendemos, coordenador espiritual de todo o processo de evolução neste planeta, que é para ele o período de uma encarnação, senão um piscar de olhos. Um piscar de olhos, melhor dizendo. Que é para ele um século,
até um milênio, senão um relâmpago. Ele que vem trabalhando no projeto Terra há pelo menos 4 bilhões e meio de anos. Um século, uma geração do corpo físico, nada é. Então, por óbvio, a gente já começa a compreender que Jesus não falava de uma geração com base no corpo. Ele falava num sentido mais espiritual, como a dizer que estávamos vivendo o alvorecer, digamos assim, ou melhor dizendo, estávamos vivendo o crepúsculo de uma geração para o início, o alvorecer de uma nova geração da humanidade como um todo. Do conjunto de espíritos que aqui trabalhamos, que aqui aprendemos, que aqui estamos nos aperfeiçoando. Não era comum, não era tão comum. Existia, mas em um grau bem mais baixo. E não era simplesmente por falta de diagnóstico, não. É porque realmente se tinha um grau mais baixo. Dessas síndromes, desses transtornos, essas doenças, que nós podemos chamar de doenças da alma. Porque esses transtornos, eles não têm a sua sede no corpo físico. Kardec vai falar sobre isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o que a gente vai tratar agora. Esses transtornos têm a sua sede no espírito, porque se assim não fosse, onde estaria a justiça de Deus? Em que sentido? Em que sentido? Se eu culpo, responsabilizo o meu corpo físico, o meu cérebro, por uma depressão, por que eu e não o irmão? Aí Kardec vem no capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não por acaso, e nesse capítulo Kardec pergunta: olha, tudo bem, já aceitamos que tem um céu, dito céu, né, um paraíso, um lugar melhor. Isso eu já entendi. Agora, o que eu quero saber é por que a passagem, o bilhete, o ticket, para uns parece ser mais caro, muito mais caro do que para outros. Sim, todos sofrem, todos temos nossas cruzes. Todos. Mas por que umas parecem mais pesadas do que outras? Que desencarna uma criança com 1 aninho de idade, que não teve tempo para fazer nem o bem nem o mal, e que deixa uma pessoa encarnada aí 80 anos praticando o mal. Por que algumas pessoas nascem com deformidades físicas? Porque de algumas doenças psicológicas, né? De nascença, algumas limitações. Ele vai comentar que somos espíritos imortais, que temos uma história pregressa de erros e acertos. Porque quando a gente fala assim de reencarnação, parece que todo mundo só fez errar. Não. Nós temos nossos acertos, nossas virtudes adquiridas que não se perdem, mas também de tantos débitos contraídos. E ele vai nos colocar em uma linguagem muito tranquila da gente entender que as reencarnações são todas solidárias. O que eu fiz ontem repercute no hoje, o que eu faço hoje repercute no amanhã. De modo que ontem foi plantio, hoje é colheita, que não deixa de ser plantio para o amanhã. Aí Kardec, brilhantemente, ele vai dividir as causas em duas. As causas. Causas atuais, que é o nosso tema, e causas anteriores das aflições. Que é importante a gente falar.
Porque parece que tudo é de outra vida. O que eu estou passando não é possível. Eu devo ter atirado pedra na cruz. Eu devo ter feito coisa em outra vida que, pelo amor de Deus. Tudo bem, tem causa sim de outras vidas. Mas o que a gente não contava é que a maioria dos nossos sofrimentos tem causas nesta encarnação. O nosso amigo Emmanuel, ele tem uma mensagem que diz assim: examina a própria aflição. Vocês lembram a obra? Religião dos Espíritos, né? Obrigado. Examina a própria aflição. Mensagem do Emmanuel. E aí ele vai dizer assim: olha, toda criatura é marcada pela aflição que lhe é própria. E aí ele vai citar causas e efeitos. Ele vai dizer assim: olha, a aflição do egoísta é a egolatria. Por quê? Porque o egoísta, ele quer tudo para si. Ele nunca está satisfeito. Se ele tem 5, ele quer 10. E ele não vai ter 10. Ninguém nunca vai ter tudo na vida. Então ele nunca vai conseguir ser feliz. Pelo seu egoísmo. Ele diz assim: a aflição do... Achou? Obrigado, meu irmão. Olha só, a aflição da agressividade chama-se cólera. Meu Deus, como deve ser difícil, como é difícil você sair brigando com todo mundo, você acordar brigando com sua família, com seus pais, você não ter paz em sua vida, porque você é uma pessoa colérica. Eu sou uma pessoa colérica, extremamente agressiva. Isso é tão sério que tem um item no Evangelho segundo o Espiritismo só sobre isso, só sobre a cólera. A pessoa não tem paz e não dá paz para os que ama, para a família, para os amigos. O Emmanuel vai nos dizer, a aflição do fanatismo chama-se intolerância. Eu não consigo conviver com quem é diferente, com quem pensa diferente. Eu sou intolerante. Eu não consigo ampliar meus laços afetivos, amorosos, laços de amizade, com aquele que pensa diferente de mim. É uma aflição, porque a Terra é um planeta povoado de espíritos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Então a pessoa vive aflita. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da injustiça chama-se crueldade. A aflição do criminoso chama-se remorso. Porque a gente pode pensar, fulano cometeu tal crime e não está nem aí. Não está nem aí ainda. Mas em algum momento vai ser defrontado com a sua própria consciência. Não é castigo de Deus. É só lei de causa e efeito. A Emmanuel vai dizer que cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional do raciocínio e do sentimento. Muitas vezes o que falta para a gente tentar domar as nossas más inclinações, os nossos vícios e diminuir, até cessar as nossas aflições, é justamente esse sentimento de que nós somos conhecidos de Deus e completamente amados, apesar do mal que ainda existe em nós. Porque o amor de Deus, gente, é incondicional. Não importa o que eu faço, o que você faça.
Nada do que a gente faça, às vezes a gente quer brigar, quer disputar com Deus, porque está chegando muita aflição. Nada do que você faça vai diminuir 1% do amor de Deus por você. E se Ele permite a aflição, é porque Ele te ama. Desta forma, Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Porque toda aflição tem uma causa justa, porque Deus é justo. Mas também tem uma finalidade boa, porque Deus é bom. Qual é a finalidade da minha aflição? É punição? Não. É o aprendizado. Isso chama-se pedagogia divina. Porque a aflição tem o papel de desgastar a minha teimosia, diz Emmanuel. Não é para me destruir, porque ela não vai me destruir, por mais que eu perca o meu veículo físico, eu vou continuar vivendo em espírito. Não sou destruído. Muitos casos, a gente olha e fala assim: acabou, agora não tem mais saída. Aí Jesus fala assim, Jesus não fala isso não, mas eu imagino ele falando: se não tem mais saída, foi engraçado, eu estou com 15 possibilidades aqui para te dar. Como assim não tem mais saída? Como assim não tem mais solução? Tira essa perspectiva do caminho, dizendo assim: olha, esse céu e esse inferno, eles são incompatíveis com uma noção de justiça, com uma noção de bondade, porque esse céu e o inferno fariam do Criador um ser menor que muitas criaturas. E ao nos dizer que com Jesus e o tempo não há problema insolúvel, a doutrina espírita também apontou que não há razões para fugir do problema. Não precisa fugir. O Emmanuel diz assim: nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram, sem que soubeste explicar a ti mesmo, superaste todos eles. Então eu gosto de pensar assim, não pelo sofrimento que virá perante alguma ação impensada que eu possa tomar, mas pelas possibilidades infinitas que existem para que eu não chegue no ponto de tirar a minha própria vida. Possibilidades que existem, embora nem sempre eu seja capaz de as enxergar. Emmanuel chega a dizer assim: quando não for possível avançar 2 passos por dia, adiantemos pelo menos alguns milímetros. Quando não dá para fazer muito, que a gente faça aquilo que seja possível, mas não deixemos de fazer. Recordemos as palavras do apóstolo Paulo, nos versículos 9 e 10 do capítulo 15 de sua primeira carta aos Coríntios. Não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus já sou o que sou. Eu ainda não sou o perfeito que eu gostaria de ser, mas pela graça de Deus eu já sou o que sou. E acredite, isso não é fala de amigo. Nós já alcançamos muito. Nós já fizemos, nós já aprendemos inúmeras lições. Esse desconforto que a gente sente perante talvez aquilo que a gente saiba e aquilo que a gente faz, ele é um desconforto legítimo, mas ele não quer dizer que a gente não vale nada. Não quer dizer que a gente não vale nada. Porque cada qual é chamado a contribuir com as suas capacidades, com aquilo que já aprendeu, com aquilo que já trabalhou, com aquilo que já conquistou. Como Meimei dirá em uma mensagem: Deus oferece a vida por divina sinfonia
e essa divina sinfonia pede que lhe des também a sua nota, a sua contribuição, aquilo que você dá conta. Porque o que é pedido de nós não é a conquista, é a perseverança. Nem sempre é sobre alcançar, mas sempre será sobre nunca desistir. A gente para descansar, a gente dá um tempo, a gente muda um pouquinho as atividades, mas não esquece o propósito. A existência é um presente que trabalha-nos de acordo com as nossas necessidades. Deus, pelos meios pedagógicos, educa-nos a todos. Os meios são os mesmos, mas o que vai fazer é diferente. Deus te concedeu um presente que significa o seguinte: nada, nenhuma experiência te levará a inexistir. Você, portanto, será maior, mais forte do que toda e qualquer experiência. É como Deus falando assim: meu filho, minha filha, você foi criada maior do que qualquer dor, maior do que qualquer desafio, porque toda dor, ela termina em algum ponto. Pode demorar às vezes existências, porque é preciso considerar. Às vezes nós estamos em jornada reparadora, e às vezes a gente vai levar algumas existências até conseguir chegar em Porto Seguro, mas chegará algum momento que a gente vai se despedir da dor. Sem expor-se interiormente, nós não crescemos. É difícil? É. A nossa maior preocupação é: que tipo de dor eu estou sentindo? Estou lesionado? Ou eu estou crescendo para ficar gigante? Como tem sido o meu processo das minhas dores? Porque observemos a grandeza. Porque quando a gente pensa nas nossas lesões, elas representam descuidos de nossa parte. Ninguém desequilibra-se do dia para a noite. Ninguém chega muitas vezes a um estado mais complicado por um dia. Às vezes são descuidos que a gente vai tendo, de condutas que a gente vai nutrindo, e quando a gente menos percebe, a gente chega num estado de debilidade. A gente começa a pedir ajuda. Esse tipo de dor, a dor do movimento errado, ela não é sadia. E ela é, na verdade, uma advertência. Você se equivocou em algum ponto. Então, o personal trainer, Jesus, que nele está o tipo mais perfeito que a humanidade pode almejar, ou seja, o shape perfeito. Esse personal trainer, ele está olhando a sua existência e falando assim: olha, cuidado com os pesos, porque o orgulho é um fardo muito pesado. Você não precisa carregar. O ódio é um fardo muito pesado. Você não precisa carregar. O ciúme é um fardo muito, muito pesado. Você não precisa carregar. Você tem a medida certa. Pode ser diferente. Observa a tua experiência.
quanta das dores que te abraçam o coração que representas, movimento certo na direção da elevação de ti mesmo. E quantas daquelas que representam martírios que você está impondo ao teu próprio coração. A nossa configuração interior, os nossos músculos são feitos de amor. E cada vez que as experiências da vida nos trabalham, é o amor que em nós está sendo transformado para que cada vez mais expressivamente nos ilumine o próprio entendimento e a própria trajetória. E para que esse amor se manifeste tão vivamente, é preciso fé. A fé não no sentido dogmático, religioso. A fé como a capacidade de expressar a vida que existe em mim e em cada um de nós. A fé que é a capacidade de colorir a experiência no momento mais desafiador. Não estamos sós. E vamos aprendendo muitas vezes na linguagem dos silêncios, quando as nossas provas são as mais difíceis, que aqueles que já se trabalharam e que hoje amam têm capacidade de nos colocar no colo, porque suportaram as próprias dores e souberam em si se transformar. Todos nós, às vezes não encarnados, mas sempre contaremos com aqueles corações que já têm um shape muito melhor do que o nosso e que vão dizer ao nosso espírito: tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados. Ainda não acabou a luta. Muito obrigado. É a nossa querida Joana de Ângeles. E a primeira característica que ela traz sobre a afetividade é o fato de que ela é algo inato. Ela diz assim pra gente no livro Amor, Imbatível Amor. Ela fala que a afetividade é inata na criatura humana, sendo fundamental para um desenvolvimento emocional saudável, respondendo pela felicidade e autorrealização do ser. E na sequência, é também Joana que vai ampliar aí um pouco mais, né, esse olhar sobre a afetividade, porque ela nos diz o seguinte, que a afetividade, ela é mensagem do amor de Deus, estimulando as vidas ao crescimento e à sublimação. Eu costumo dizer assim que no momento a gente tem as diretrizes da doutrina espírita e elas são um grande... É como se fosse assim, o Google Maps, que está conectado com tudo. Vai levar a gente para qualquer lugar. Vai fazer a gente chegar no nosso destino da melhor maneira. Calcula a melhor rota, dá a melhor diretriz. Aí a gente para e pensa, poxa, Luana, e como é que a gente se perdeu? Então é isso que, quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente não pode correr mais o risco de fazer. De se negar a acessar o conhecimento e usá-lo bem. E Kardec fala sobre isso no capítulo 1 da Gênese, no item 55, quando ele vem falar para a gente, ainda dentro dessa ideia do que é a fé que a doutrina espírita prega, de trazer para a gente a ideia de uma fé raciocinada que busca lógica, que enfrenta a razão em qualquer momento da humanidade. Ele vem falar para a gente sobre o aspecto progressivo da doutrina espírita. E aí não é progressivo numa ideia de... É progressivo numa ideia de que a gente está, mais uma vez, em consonância com uma lei da natureza, que é a lei do progresso. A doutrina tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se a ciência, que sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, que é o autor dessas leis. E aí ele segue.
Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. E é exatamente isso que Joana nos fala. Ela diz o seguinte, que no processo de evolução, o espírito é assexuado, ou seja, não vai ter um sexo definido. Porém, experiencia as duas polaridades, nas quais a vigência de hormônios, e aí ele vai trazer o papel do corpo físico, que vai definir essas questões, até certo ponto. E ele diz que desenvolve, então, aptidões, ora físicas, morais, intelectuais e ora emocionais. Como você se sente? Eu não quero mais olhar para a sua genitália para dizer se você é homem ou se você é mulher. Eu quero saber com que você se identifica, como você se percebe. E aí, na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala o seguinte, que o sexo é, portanto, mental, em seus impulsos e manifestações, transcendendo qualquer impositivo da forma em que se exprime. Trocando em miúdos, quem define o sexo não é o corpo, é o espírito. É importante que a gente se esclareça para que a gente saia da obscuridade e da ignorância. Porque a ignorância, ela reforça maus hábitos nossos do passado, que são o preconceito, que é a discriminação. E quando Emmanuel nos dá aquela diretriz de segurança que ele fala, o devido respeito ao próximo e a nós mesmos, que a gente olha para o modelo que está posto e a gente não se encaixa, a gente não se identifica, a gente não se percebe ali. Então a gente precisa estudar, precisa conhecer para que a gente possa, antes de qualquer coisa, acolher a nós mesmos. Observada a ocorrência, isso no capítulo 21, de Vida e Sexo. Observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, construída na Terra pela maioria heterossexual, ou seja, aquelas pessoas que têm uma concordância entre o sexo biológico e a identidade de gênero, e também sobre o direcionamento da sua afetividade, né, para com pessoas do gênero oposto, ou seja, eu sendo uma mulher que me direciona a minha afetividade para homens, do que com as verdades simples da vida. Essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos com experiências dessa espécie. E aí aqui a Emmanuel está comentando exatamente sobre esse fenômeno que a gente observa hoje, que muitas pessoas relatam, de cada vez mais a gente observar essa diversidade das expressões do ser se multiplicando. E que isso é perfeitamente natural. Somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devida às criaturas heterossexuais, ou seja, aquelas que estão em conformidade com o que a sociedade determinou. Então, meus queridos, que nós possamos seguir essa diretriz de Emmanuel. Se vocês pudessem resumir toda a lei divina em uma só palavra, qual palavra vocês escolheriam? Amor. Em resposta à pergunta 888A do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem o seguinte: amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. Na pergunta 60 do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam se é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos. O que é que vocês acham que eles respondem? Sim, a lei de atração, a força de atração é a mesma para todos. A expressão sexual no ser humano, em particular,
corresponde à presença do Pai Criador na sua criatura. Em razão de que a energia criativa, também chamada sexual, olha só, ele deixa bem claro para a gente, no ser, permite toda e qualquer forma de criação. Aí Emmanuel, no livro Vida e Sexo, mais uma dica, viu, gente, de livro excelente sobre essa temática, né? A psicografia de Chico. Ele vai falar para a gente que a energia sexual, examinada como força atuante da vida, né, como um mecanismo da lei de criação, está presente em todas as criaturas, gerando cargas magnéticas à face das potencialidades criativas de que se reveste. Ele diz assim, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. E André Luiz vai dizer para a gente assim, no livro Ação e Reação: examinado como força atuante da vida, o sexo, olha só, ele vai falar do sexo, né? Ampliando aí a perspectiva do entendimento do que é sexo. O sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros. E a esperança sempre de dias melhores, porque é uma certeza, é a nossa fé. Em tudo na natureza é sexo. Então a doutrina espírita ela vem trazer essa perspectiva muito natural de entender a sexualidade nesse conceito mais amplo. Kardec pergunta, lá na 907, o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo, porque o vício começa com uma paixão. Não, a paixão está no excesso provocado pela vontade. A vontade é o princípio que nos foi dado para o bem. E as paixões podem conduzir o ser humano às grandes coisas. Paulo de Tarso tinha uma paixão imensa por Deus. Por isso perseguia cristãos, porque era mal direcionado. A paixão de Paulo por Deus nunca foi posta em dúvida. Agora, quando ele encontra Jesus ali a caminho de Damasco, começa o verdadeiro direcionamento. Não transformou uma paixão, apenas foi direcionado para um caminho, o caminho certo, né? O caminho imperecível. E os Espíritos vão nos dizer, o abuso que nós fazemos das paixões é o que vai causar o mal. Os Espíritos vão nos dizer, as paixões são como um corcel, um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando passa a nos governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna má no momento em que deixais você de governar a paixão e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. O vício começou criança, começou com a gente não saber domar uma paixão, não saber usar uma rede social no seu devido tempo, começou na gente não saber usar uma bebida alcoólica e diversas outras coisas, a paixão do sexo, a sexolatria, e a gente carrega isso para outras existências, a gente carrega isso para o plano espiritual. Quantas obsessões não se dão devido a uma paixão inicial que não foi bem trabalhada? O amor a nós mesmos deve ser interpretado como necessidade de oração e de vigilância, que todos os seres humanos são obrigados a observar. Emmanuel vai nos dar a resposta. Para nós, a egolatria, porque isso não é amor, é egolatria, já teve o seu fim. Porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Então, o problema, o questionamento do amor próprio, não é o que o outro vai fazer e como eu vou me defender.
é o que eu faço comigo, com o meu coração. O Emmanuel vai continuar nos dizendo, olha, quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra. E a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro que carrega em si mesma. É autoiluminação, é autoconhecimento. E quando eu me autoilumino, eu irradio, porque isso é uma lei física. Um dos pilares da doutrina espírita é ciência. Estabelecido que para nós aqui vício é todo aquela moral, aquela inclinação moral que a gente alimenta e se compraz nela, ou seja, que a gente tem até de certa forma um prazer, que o vício transcende tão somente o uso de uma determinada substância, mas alcança sobretudo e até na maior parte o campo moral. É preciso observar dois fatores ou dois pontos principais quando a gente pensa em natureza espiritual dos vícios. O primeiro são os processos obsessivos, naturalmente. E uma das primeiras coisas que me ocorrem quando eu penso em como eu faria, de que modo eu agiria para com alguém que eu quisesse manipular, que eu quisesse conduzir na minha vontade, ou que eu quisesse prejudicar. E aí, foi muito natural pensar assim, eu pegaria ela na coisa que ela mais gosta. Então, por que eu pegaria a pessoa na coisa que ela gosta? Porque, primeiro, seria mais fácil, e segundo, ela não ia me perceber. Por isso que Emmanuel tem uma mensagem que eu adoro, chama zelo próprio. Aí você fala assim, nossa, o Emmanuel vai mandar a gente cuidar da alimentação, do corpo, zelo próprio. Ele manda a gente orar, que é cuidar de si mesmo. De modo que, ao pensar nos processos obsessivos, é preciso compreender que também naquilo que eu gosto, ou principalmente naquilo que eu gosto, eu posso ser mal influenciado para todo tipo de influenciação menos feliz. Então, compreender os mecanismos das obsessões nos ajuda a lidar com o vício. Porque a pessoa, quando ela está viciada, nem sempre ela vai conseguir voltar ao que ela era antes do vício. O que ela vai conseguir fazer é resistir por mais tempo. Resistindo, para que ela consiga construir uma fortaleza moral a respeito daquilo. Todos nós temos fragilidades. E a questão não é fazer de conta que não existam. A questão é ir se fortalecendo para lidar com aquilo, para conseguir, de maneira equilibrada, trabalhar essas energias, esses desejos. O Leonel diz assim, cada criatura tem um desejo central, a fonte maior das suas aspirações, aquilo que mais orienta a caminhada dela. A gente pega esse desejo central e alimenta. Não porque eu sou o único responsável pelo vício. Nem sempre eu sou o único responsável. Mas com toda certeza eu sou o principal responsável. Com toda certeza. Ela se chama Origem das Tentações. Está no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 129. Emmanuel vai comentar a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Concupiscência, de modo geral, aqui a gente pode entender pela má inclinação, pelo desejo menos feliz.
Emmanuel diz assim: vou resumir os 2 primeiros parágrafos que vai ser importante. Quando a gente tenta culpar um ser externo, um outro, por aquilo que a gente alimenta dentro de nós, Emmanuel diz assim: seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? Então, o estadista fez a lei, ele é culpado por quem desrespeita a lei? Não. Aí Emmanuel vai lembrar a referência de Tiago: cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo. A tentação, ela exterioriza o segundo. Então, a concupiscência, né? Então, é como se a gente dissesse assim, que o processo obsessivo que favorece o vício, ele não causa aquilo em mim, ele revela algo que já está em mim. O primeiro, a tentação, exterioriza o segundo, a concupiscência, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Emmanuel tem uma outra mensagem chamada Lugar Depois da Morte, está no livro Justiça Divina, e ele fala, no finalzinho da mensagem ele fala assim: você quer saber quem você é? Você quer saber o que você gosta? Observe os seus pensamentos quando você não tem ninguém ao lado. Quais são os pensamentos quando não há nenhum verniz social, nenhum tipo de máscara social? Quando não há ninguém para quem você precisa fingir comportamentos ou atitudes? Quais são os pensamentos? Ali haverá talvez a maior porta de entrada para surgir um vício. Tentação, abre aspas, é um cachorro correndo atrás de você e você está doidinho para que ele te pegue. É um drama. Lidar com desejos é um drama, porque é um negócio que você quer, mas fica assim, ó, vai, não vai, vai, não vai. E é absurdo, porque é mais uma coisa de você com você mesmo de que você com as pessoas. É algo que se passa dentro. E existe para nós 2 palavrinhas boas: desejo e vontade. Pensa num carro. O que seria o desejo, o que seria a vontade? Normalmente a gente associa vontade a acelerador. Vontade, acelerador. Só que Emmanuel constrói uma outra perspectiva de vontade. Vontade é gerente. O que gerente faz? Dá ordem, comanda. Ele gerencia processos. Tem coisa que é agora, tem coisa que é agora, tem coisa que é agora. Ele vai entendendo o lugar de cada coisa. Então, na perspectiva de Emmanuel, vontade não é acelerador. Quem são os aceleradores da alma? Os desejos. Mas o desejo te coloca em movimento. Em movimento. Então, você tem desejos durante o seu dia e a partir do momento que esse desejo vem, você se movimenta. O Leon Denis, ele é muito esperto. Ele compreende a dor, por exemplo, como uma potência da alma. Não, dor não pode ser potência da alma. Pode.
A dor, muitas vezes, na trajetória evolutiva do espírito é o quê? O freio. E às vezes são dores muito profundas que faz a gente parar e refletir. Olha onde isso me levou. A responsabilidade afetiva, seja no campo da heterossexualidade, homossexualidade, todas as diversas expressões do ser, como foi muito bem falado, pedem dignidade. Qual de nós não deseja? Qual de nós não procura alimentar desejos? É natural. Mas a gente precisa aprender a acelerar o freio. Não só o freio da dor, que vem para nos devolver de novo o controle da circunstância. Não só esse freio, mas é justo que nós nos habilitemos a um outro tipo de freio. A um outro tipo de freio, que parte da consciência. O problema não é a roupa da mulher. Ela tem a liberdade do corpo, que precisa ser dignificada. O problema é que a gente, às vezes, e aí me colocando nesse conjunto, às vezes a gente se esquece de educar o olhar. Jesus chama a atenção para o olhar, porque é a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A mensagem do ajuda-te, ela nos convoca para uma profunda análise de nós mesmos. Como se diz Paulo, me gloriarei nas minhas fraquezas, lembrando-me sempre do espinho na carne, porque é esse que me fala da bondade de Deus, que mesmo eu estando tão frágil, muitas vezes, permanece a envolver o meu coração, a me chamar para a vida mais alta. Mas foi um dos momentos que eu senti a presença divina. Era um recado divino. Cuidado com como você vai conduzir as suas energias. E eu resolvi fazer uma prece. Eu estava no ápice, porque quando o desejo é muito forte, isso começa a alterar até a pulsação do coração. E eu resolvi fazer uma prece. Eu nunca me senti tão bem numa oração do Pai Nosso quanto nessa oportunidade. Na hora que eu comecei a orar e que eu comecei a prestar atenção em cada palavrinha que ali estava escrito, como se uma força interior acerenasse o meu coração e de dentro para fora aquelas circunstância interna se aquietasse. Naquele instante eu aprendi a alegria da prece. Porque o que os Espíritos estão querendo dizer é que a verdadeira felicidade não é deste mundo, mas isso não é uma questão de local, isso é uma questão de perspectiva. Quando se pensa em felicidade como satisfação de vontades e desejos, nós estamos colocando a felicidade como finalidade. E então a grande busca é pela felicidade. E aí nós vamos ter um problema. Porque felicidade não é fim. Felicidade é consequência de atingir o fim. Quem mira na felicidade busca satisfação. E aí se frustra. Se frustra porque nunca se sente satisfeito. Há um filósofo que eu adoro. Eu acho que se ele não tivesse vivido antes de Kardec, ele teria sido espírita. Eu desconfio. Ele se chama Immanuel Kant, olha o nome, Immanuel Kant. E o Immanuel Kant diz que o grande objetivo da vida de um ser humano não deveria ser a felicidade. A gente não deveria mirar na felicidade, a gente deveria mirar na utilidade.
buscar ser útil, aí seríamos felizes. Porque enquanto quisermos felicidade, nós vamos viver aprisionados. Como estruturar felicidade com base em coisas tão voláteis? Você quer coisa mais volátil que o desejo? Hoje você deseja uma coisa, amanhã você deseja outra. Você se aproxima da lei divina ou se afasta dela. Isso vai significar felicidade ou infelicidade. A lei natural é a lei de Deus, a única para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou nos nossos próprios anseios e próprios desejos é que a gente anda tão frustrado. É porque a gente tem expectativas demais de um mundo que não pode supri-las. É porque a gente espera demais de uma vida no mundo físico que não é capaz de atender tamanhas expectativas, tamanhas esperanças. Como que o aflito pode ser feliz? Eu só entendi isso quando eu li uma mensagem do Emmanuel, chama desespero. Desespero. O Emmanuel diz assim: o desespero é a sobretaxa de aflição que a criatura coloca sobre ela mesma. É o sofrer em decorrência do sofrimento. A criatura sofre pelo acontecimento e ela sofre em decorrência do sofrimento dela. E a pessoa plena não é a pessoa que cumpriu todos os seus desejos, mas é aquela que já compreendeu que não há vazio que Deus já não tenha preenchido, que não há necessidade que Deus já não tenha atendido. É a pessoa que já percebeu que ela não precisa mais reter, ela já pode começar a dar. Chamada Escola da Bênção, ela foi psicografada pelo Chico. Está no livro O Espírito da Verdade, e a Meimei diz assim: sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos e falta de alguém. Por isso acordaste sem paciência, tentando esquecer. Às vezes é tanta decepção uma atrás da outra, né? Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usastes comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. A pessoa buscou distração, buscou remédio, nada resolveu. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. E aí ela cita vários exemplos. A pessoa que está na rua, a mãe que não consegue amamentar os filhos, homens tristes que não conseguem um emprego, e ao consolar, ao levar algo que reconforte, sem essa hora marcada, que ela é importante. O problema não é quando a gente faz a caridade de hora marcada, o problema é quando a nossa caridade se restringe à hora marcada. Aí ela termina dizendo: quando você levar o consolo, ver-te-ás então consolado, estendendo consolo e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigado, meu Deus. Gostou do que preparamos? E aí, Jonas? Eu adorei, Marinho. E agradeço por todos esses dias estar com você e com você aí de casa.
Ô, amigo, estamos juntos. Que você tenha, ou melhor, que a gente tenha, um ano novo de muita saúde, paz e amor. E de compromisso com a gente aqui no canal. Um compromisso leve e de amor a si mesmo, porque você merece palavras de carinho, de amor e de entendimento com o estudo. Compromisso do mais puro amor, o amor do nosso amado Mestre Jesus. Um 2024 de incríveis realizações. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus colegas e conhecidos. Tchau! A ideia é essa. Você de casa também. Vai, vai. Gostou do que preparamos? E aí, Jonas? Gostou do que preparamos? E aí, Jonas? Eu adorei, Marina. Que eu passei com você. Aqui com você. Estou fazendo material de som, né, Tu? Olha, nossa. É ele. Lá vai, hein? Concentra. Caramba, isso foi... Melhor vídeo. É muito divertido gravar com vocês, cara. Eu vou fazer mais roteiros. Fazer um roteiro de 3 páginas. metros. Hashtag chateado.